Semana passada rolou o Architecture Day, o dia de arquitetura da Intel, que tem virado o principal evento da empresa para mostrar as suas armas para a próxima geração de produtos. E esse ano foi um dos melhores, porque tivemos, enfim, novidades mais importantes, mais marcantes na parte de processadores. A gente estava precisando da Intel se mexendo um pouquinho para disputar esse mercado, e também a sua estreia em um novo segmento que eu sei o quanto a galera do Adrena curte, que é o segmento de placas de vídeo gamers. Então, roda a vinheta, tem muito papo sobre microarquitetura daqui para frente. Em linhas gerais, a apresentação de arquitetura da Intel seguiu uma lógica de computação híbrida e de clusters, ou seja, estruturas em que a empresa é capaz de escalonar e criar produtos que vão desde aquele computador super compacto, ultra fino, que consome pouca energia, até um servidor gigantesco fazendo, sei lá, análise sísmica ou alguma coisa assim. Então, essa computação híbrida cobre um grande conjunto de produtos e a gente não vai falar de todos eles. Então, por exemplo, Sapphire Rapids, a gente está falando da microarquitetura da linha Intel Xeon para servidores, o Intel Xe HPC, High Performance Computing, e o Ponte Vecchio, essas coisas são da supercomputação. E aqui no Adrena a gente costuma fechar mais a nossa cobertura no segmento consumidor, no segmento doméstico, galera que monta seu próprio PC. Então, a gente tem a apresentação completa, vocês podem ver até no próprio YouTube da Intel, se você quiser ver mais sobre essas áreas. Aqui a gente vai focar nos processadores e nas placas de vídeo gamers para o segmento de consumidores domésticos. Bom, vou começar pelo aquilo que acho que as pessoas estão mais curiosas para ver, porque nós temos um estreante. Depois de tanto tempo só com duopólios, processador só tem AMD e Intel, placa de vídeo só tem AMD e Nvidia, a gente vai ter uma disputa de três grandes empresas com a introdução do Intel Xe HPG, arquitetura High Performance Gaming, significava essa sigla, e agora ela ganhou um nome comercial. Agora ela se chama Intel Arc. A gente ficou sabendo no começo da semana passada. E o Xe é uma arquitetura que a gente já viu essa nova geração em alguns notebooks ultra finos, a gente já tem alguns vídeos aqui no Adrena, a gente já testou em processadores da 11ª geração, que é o Intel Xe LP. O LP era o segmento de low power, aqueles chips de baixo consumo, baixa performance, voltada para dispositivos mais compactos. Nós já tínhamos um ganho bastante grande de performance no Intel Xe LP. É por isso que a gente mostrou vários vídeos aqui no Adrena dos gráficos Intel conseguindo rodar alguns games, notebooks ultra finos sem placa de vídeo dedicada, rodando games como Fortnite. Só que, segundo a Intel, o salto do Intel Xe HPG vai ser maior do que esse salto de 2 vezes que a gente já viu a geração LP trazer. O motivo disso é, primeiro, eles tiveram um ganho de você escalar a arquitetura, você tem mais núcleos, obviamente você vai ter mais desempenho, mas também há mudanças também na litografia. Então é bom lembrar aqui que essa é uma mudança grande na forma como a Intel faz os seus negócios. O HPG não é fabricado pela Intel. A Intel faz o design, assim como a AMD faz seu design, a Nvidia faz seu design, mas a fábrica que vai fazer é outra. Então eles já estão usando um processo de litografia menor, e isso, junto com as evoluções do próprio Intel Xe, está trazendo um ganho de 50% de eficiência por núcleo computacional, quando a gente compara com o que nós tínhamos ali naqueles modelinhos ultra finos. Então, o nome da arquitetura vai ser a Intel Arc. A primeira geração se chama Alchemist. Então, a primeira placa de vídeo que a gente vai conhecer da Intel vai ser lançada no começo do ano que vem. Vai ser essa primeira geração com o codinome Alchemist, seguido pela o Intel Xe de segunda geração HPG, que tem o codinome Battlemage, seguido pelo Celestial, e a gente já tem também a próxima geração do futuro, vai ser Druid. Os codinomes têm a ver com RPGs, em geral, RPG de mesa, RPG games em geral desse estilo, quase todos. Então, alquimistas, mago... Eu vou entrar numa discussão bastante relevante, mas eu vou até o final. O Druida, são todos eles, exceto o Celestial. Celestial deu um pouquinho de contradições e críticas na internet, o pessoal está muito em torno disso. Segundo a Intel, eles juram que Celestial, ou Celestial em português, não é um adjetivo. Quando eu jogo RPGs, para mim é a espada celestial, o arco celestial, era tipo um adjetivo de um equipamento. Mas aparentemente eles estão partindo do pressuposto que isso é uma raça ou uma espécie dentro de um RPG. Eu não sei qual é o RPG que a Intel joga, eu não conheço nenhuma classe que se chame Celestial, mas eles juram que é. Mas eu acho intratável esse codinome. Bom, a primeira mudança relevante do Intel Xe HPG, ou essa geração de placas de vídeo Intel Arc, é a mudança na estrutura. Então nós temos algumas modificações. A primeira é a forma como a Intel está chamando essas estruturas. Conhecemos por unidades de execução, os UE, ou normalmente como a gente vê em inglês é o ZU, que aparecem escritos na tela. A partir de agora eles vão chamar essas estruturas de Intel Xe Core. São os núcleos Xe. É uma
uma coisa que, se você for ver outras empresas, também faz sentido. Faz muito tempo, por exemplo, que a NVIDIA chama suas estruturas de SM, chama elas de CUDA Core. Só que quando você compara um CUDA Core de uma geração muito antiga com os novos CUDA Cores atuais, eles já mudaram muito. E a Intel achou também que a diferença entre como são suas estruturas nas gerações anteriores e como vai ser a estrutura dessas placas gamers é diferente o bastante para eles passarem a dar um novo nome. Então, a partir de agora, você vai ver a unidade mais essencial da placa de vídeo da Intel para games, ela vai ter como base o Xe-Core. Então ele vai ser baseado em 16 motores de matrizes e 16 motores de vetores. Essa é a unidade mais essencial e você vai ver que tem um conjunto aqui, que pode, claro, como acontece com a NVIDIA e a AMD, pode ser escalonado para cima. Então, a estrutura mais básica que vocês vão ver é um conjunto de 4 desses núcleos Xe, então o que eles estão chamando de render slice. Isso aqui vai ser o equivalente à Compute Unit da AMD, ao SM da NVIDIA, e é a partir disso aqui que eles escalonam para cima. Então, como a gente vê, a AMD Atom, por exemplo, traz 3 unidades computacionais. No caso da Intel, a gente vai ver essas render slice sendo a unidade básica, e quanto mais potente for a placa, você vai ter mais dessas unidades sendo combinadas. Algo interessante dessas estruturas é que num render slice nós temos então 4 núcleos Xe e eles contêm XMX, então pode ver que vários, além dos vetores, você vê que tem várias estruturas XMX, é porque aqui nós temos, assim como a NVIDIA, a Intel está indo para uma abordagem parecida de ter estruturas capazes de lidar com coisas como matrizes, inferência e deep learning. Então, MXM você vai ter várias, dentro dessas estruturas dos vetores, você vai ter essa estrutura dedicada a fazer esse tipo de ação, e isso vai ser bem importante para uma tecnologia que a gente vai falar daqui a pouco. Tem algumas coisas que são combinadas, que são distribuídas entre esse render slice, entre esses 4 Intel Xe Cores. Então, por exemplo, ali o pipeline de geometria, a pipeline de rasterização, ela que vai distribuir para essas 4 unidades. Essas estruturas são compartilhadas entre 4 núcleos, mas cada uma delas vai ter, cada render slice vai ter 4 Intel Xe Cores e 4 unidades de Ray Tracing. Então, assim como acontece com a NVIDIA e com a AMD, a Intel Xe, as placas Intel Arc para games já vão chegar com estruturas especializadas em acelerar o Ray Tracing. Aqui é sempre bom lembrar que o Ray Tracing é um conjunto de várias coisas que são feitas, e a abordagem da NVIDIA, a abordagem da AMD e o que vai ser a abordagem da Intel aqui é ter unidades especializadas em alguns desses processos para tentar fazer eles serem mais rápidos. Então, por exemplo, as Ray Tracing Units vão fazer o Ray Traversal, vão fazer basicamente aqueles cálculos das intersecções dos traços de luz e vão tentar acelerar para você fazer esse cálculo mais rápido e entregar uma taxa de quadros mais alta, mesmo tendo que calcular um monte de raios de luz para entregar a imagem final da tela. Bom, e confirmando os rumores, a estrutura máxima do Intel Xe HPG, nós vimos muito aquele rumor que seria um total de 512 unidades de execução, né, 512 EU. A estrutura máxima vai comportar 8 desses render slice. Então nós temos 16 unidades de vetores, cada render slice vai ter um total aí de 4 desses 16 e nós vamos ter um total de 8, então você vai multiplicando ali 16 vezes 4 vezes 8, vocês vão ver que o número total dá 512 unidades de vetor. Então os rumores que a gente via sobre o maior chip HPG estavam corretos, nós temos 512 unidades de vetor basicamente aqui. E essas unidades vão compartilhar entre elas um cache de segundo nível ali, que é o Memory Fabric. Então, como a Intel tem partido para essa abordagem de estruturas modulares e híbridas, ela vai trabalhar muito com essa conexão, essa Fabric que vai fazer a conexão entre múltiplos chips para tentar fazer uma comunicação de alta velocidade, troca de informação entre os componentes. Então, a maior placa XeHPG vai ter esse total aí de 8 render slices compartilhando sendo interconectados por esse Memory Fabric. E talvez a coisa que o pessoal estava mais ansioso para ver é se a Intel também ia entrar na disputa da questão DLSS e a AMD FSR. Então nós temos visto a NVIDIA saiu na frente com o Deep Learning Super Sampling, entregou resultados muito bons com seu hardware acelerando esse tipo de inferência, sendo capaz de renderizar numa resolução menor e aumentar para uma resolução final. A AMD trouxe sua abordagem open source, que usa algoritmos e também entregou alguns resultados bem interessantes. E a Intel está chegando depois nesse mercado e é óbvio que ela não pode seguir outra estratégia, senão a estratégia aberta. Então, não é nenhuma questão de filosofia de empresas, seria loucura a Intel chegar atrasada de todo mundo e tentar trazer uma abordagem proprietária fechada. Então, a abordagem deles vai ser open source e vai usar como referência essa tentativa de tentar ao mesmo tempo manter a qualidade Esse slide deles é meio otimista. Ele diz que a tecnologia deles vai manter a performance no máximo e a qualidade no máximo. É um balanço entre as duas coisas.
Intel, mas eu admiro seu otimismo. Mas vão introduzir o Intel Xe SS. E o SS segue a mesma lógica do DLSS. Os dois S atendem por Super Sampling. E apesar de ele se chamar Xe SS, então nos dá a ideia de que seria uma tecnologia dos Intel Xe, não é uma tecnologia fechada. Esse upscaling pode ser rodado em hardwares que não são específicos das placas de vídeo gamers da Intel, mas eles vão ter vantagens em uma placa de vídeo baseada na tecnologia da empresa. Então nós temos aqui uma amostra do que seria o render em 1080p, nessa barrinha cinza aqui embaixo, e lá em cima nós temos a qualidade em 4K. A barra é muito maior, leva muito mais tempo para fazer o render da imagem em 4K. E no meio nós temos ali o Intel Xe atuando, então ele coloca ali o tempo de render do 1080p, e aí você tem um tempo adicional de consumo que para você aplicar o Super Sampling, inteligência da máquina, inferência e tudo mais, e aumentar para uma imagem final com resolução 4K. E ver como a graça dessas técnicas é que elas, apesar de elas precisarem de alguns milissegundos para fazer esse processo, é sempre muito mais curto fazer em 1080p e ampliar para 4K através dessa técnica do que renderizar nativamente em 4K. Então você reduz o tempo para fazer o frame, resultados são mais frames por segundo. E essa tecnologia ela é aberta, pode ser feita por outras empresas, pode ser compatível com a NVIDIA e com a AMD, só que a Intel fala que se usa o XMX, que é aquelas várias estruturas que toda unidade Intel Xe Core, cada um deles possui 16 desses XMX, eles vão acelerar esse processo e vão entregar em menos tempo comparado com outras técnicas que daí são open source e pode rodar em qualquer outro hardware. Então, a Intel está trazendo a sua própria tecnologia para esse campo de disputa contra o DLSS e o AMD FSR. É uma tecnologia aberta, então você não precisa ter hardware Intel Xe para executar ela, porém, ela é otimizada para o hardware Intel Xe, né, nessas estruturas do XMX. Vamos ver se essa filosofia de ser aberto vai viabilizar, por exemplo, a NVIDIA acelerar essa tecnologia nos seus núcleos tensores, se a AMD também vai poder adaptar para o seu hardware e trazer um bom resultado. Mas o próprio gráfico da Intel, mesmo sem falar em otimização ou nada do tipo para as rivais, já mostra mesmo outras tecnologias acelerando em um nível bastante competente, entregando em praticamente metade do tempo o render em 4K na resolução final. E o interessante é que essa tecnologia já está aberta, já tem um SDK disponível, então a partir de agora já é possível usar o Intel Xe SS. Nós não temos o hardware. Nós não temos as placas Intel Xe para rodar isso, mas como é uma tecnologia aberta, os desenvolvedores podem já começar a implementar ela, inclusive a gente, em teoria, pode já rodar em hardware NVIDIA, hardware AMD, ou gráficos integrados da Intel e testando e evoluindo essa tecnologia. É a escolha que sobrou para a Intel. Ela chegou tarde na festa, ela não pode chegar implementando, não tem o cacife da NVIDIA de lançar uma tecnologia fechada no seu ecossistema. Ela foi para uma abordagem que eu também prefiro, a AMD poderia também ter fechado essa tecnologia, mas foi open source com a FSR e o Intel Xe está chegando com uma tecnologia aberta que vai estar disponível também para suas competidoras. Bom, agora é hora de a gente falar da 12ª geração de processadores Intel Alder Lake, codinome. E é uma das maiores mudanças que a gente viu a Intel trazer para os seus processadores em muitos anos. E estava precisando. A gente realmente vê que nos últimos tempos as novas gerações são muito mais a ver com leves aumentos de frequência. Nós temos visto temperaturas, frequências e tensões muito altas, então dá aquela sensação de que a arquitetura está chegando no limite da sua otimização, está precisando de uma repaginada total. Nós temos visto ultimamente as opções AMD Ryzen tem trazido processadores mais frios, entregando mais performance, mais IPC. Então a empresa enfim vai se mexer e nós vamos ver uma grande mudança com esses processadores da 12ª geração. Então temos um conjunto de coisas e a primeira grande mudança é a questão da arquitetura híbrida. Então nós não temos mais somente um core, nós temos um conjunto de cores diferentes. Então, por muito tempo a Intel tinha a lógica de você tinha os processadores do tipo Cove, que são aqueles de alta performance, Sunny Cove, Willow Cove. Então, por exemplo, nós vimos os Sunny Coves e alguns processadores de notebook de 10ª geração, e os Tremont estavam presentes nos processadores Atom, e são aqueles de baixíssimo consumo. O que vai mudar agora é os processadores da 12ª geração Alder Lake vão ter Golden Cove, que são os P-Cores, os núcleos de performance, e também os Gracemont, que são os E-Cores, os Efficient Cores, ao mesmo tempo. Então, se você comprar um chip, seja para notebook, seja para desktop de alta performance, ele vai ter um conjunto de processadores, alguns com alto desempenho, os Golden Cove, e alguns com eficiência energética. São aqueles que vão fazer algumas funções em segundo plano, vão lidar com algumas coisas do multitasking que envolvem menos performance, e você vai ter essa capacidade de ter ao mesmo tempo essas duas coisas e o sistema vai ter que distribuir as suas funções. Inclusive, uma das novidades é o Intel Thread Director.
a Intel teve que desenvolver uma nova camada de software para lidar com essa situação, em que nem todos os núcleos são iguais. Então, o sistema operacional ele precisa saber qual é o núcleo que tem que receber determinadas funções. Então, a maior parte das funções podem ser feitas tanto pelos Tremont de baixo consumo, quanto pelos Cove de alta performance, os Golden Cove. Raras exceções se aplicam, então, por exemplo, o AVX 512, que é pesadíssimo, só roda nos de alta performance. Mas a maior parte dos threads poderiam receber qualquer função. Então, o sistema operacional precisa saber para onde ele distribui essas coisas, e o Intel Thread Director tem essa função. Ele em tempo real vai se adaptando às necessidades do sistema operacional e vai indicando para ele qual é o núcleo de mais performance, para onde ele deve ir direcionando os trabalhos. E esse diretor de threads, né, na tradução literal, ele tem a função, inclusive, de levar em consideração coisas como a frequência de operação, se o sistema está numa bateria, se o sistema está na tomada. Então, ele em tempo real vai definir se é para ir para os núcleos de baixo consumo, porque esse sistema está em economia de energia, está na bateria, e essa função então roda nos nossos núcleos de baixo desempenho, e isso vai ser implementado no Windows 11. Então aí vem um ponto importante. O Windows 10 não vai receber essa otimização. Então a gente já viu os Ryzen receber boas evoluções. O Windows 10 já tem um sistema mais robusto de diferenciar núcleos, saber para quais núcleos ele manda algumas funções, só que essa otimização do Intel Thread Director está direcionada para o Windows 11. Então, com o lançamento a gente vai poder ver o quanto os processadores Alder Lake vão sofrer penalidades em performance no Windows 10 por não ter essa funcionalidade, já que os núcleos vão ter diferenças perceptíveis de desempenho dependendo se você pôs no de energia, o E-Core, o Efficient Cores ou os Performance Cores. E agora a arquitetura Alder Lake vai ser construída basicamente um joguinho de Tetris, que vai desde os processadores de alta performance até os processadores de mais eficiência, em que você tem disponíveis núcleos de performance, núcleos de eficiência, aí outras funções obviamente ali como PCI, display, a parte do Intel Xe, a arquitetura, que pode até ter 96 unidades de computação, como está aparecendo aqui, memória, outras, o SoC, e a montagem vai ser da seguinte forma: nós temos então os desktops vão trazer o escalonamento mais alto, vai ser os processadores high-end, e eles vão seguir uma lógica um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. Então, como você vê, tem aqui 8 estruturas de P-cores, os núcleos de performance Golden Cove. Esses caras têm Hyperthread. Então, isso quer dizer que nós temos 8 núcleos e 16 threads ao total de poder de processamento. E os E-cores, os de baixo consumo, eles não seguem essa lógica, eles não têm Hyperthread. Então, nós temos bem pequenininho, aqui tem 2 conjuntos com 4 cada um. Então nós temos 8 núcleos de eficiência. E aí que entra a conta engraçada, e é por isso que as contagens de núcleos e threads da 12ª geração Alder Lake vinham uns números bem estranhos nos rumores. Porque se nós temos 16 threads ao total na parte de alta performance, e nós temos 8 nos de baixo consumo e eficiência, nós temos um total de 24 threads. Então nós temos uma situação curiosa em que nós temos 16 núcleos, mas a contagem não dá 32 threads, porque nem todo núcleo físico vai poder entregar 2 núcleos lógicos. Justamente porque esses núcleos de eficiência, eles não conseguem fazer 2 threads por núcleo físico. Mobile, nós vamos ter uma estrutura que vai até 6 núcleos de alta performance, com mais 8 disponíveis de eficiência. E o Ultra portátil, são aqueles dispositivos ultra finos de baixíssimo consumo. Esses caras vão trazer até 2 núcleos de alta performance, mais 8 núcleos de baixa performance, então eles vão ser até 10 núcleos. Dependendo do produto, né, você vai ter mais ou menos núcleos ativados, mas essa é a contagem máxima que a gente vai ter disponível. Então, essa modificação do Alder Lake é uma daquelas atualizações que é tudo para cima, basicamente. A Intel mesmo tem definido. Quando você olha todas as especificações técnicas, desde ali quantidade de cache, a throughput, a capacidade de fazer funções e tudo mais por segundo, foi tudo para cima. Ela foi escalonada em múltiplos aspectos para entregar mais desempenho. Com todas as modificações, a Intel aponta que essa geração vai ter um ganho de até 19% comparado com a geração anterior. E é bom lembrar que esse comparativo não está colocando em questão aumentos de frequência. Então eles estão comparando com a geração anterior, com ambos os sistemas, o atual e o antigo, operando a 3.3 GHz. Esse é um ponto bastante relevante, porque como eu comentei no começo do vídeo, a gente viu muitas gerações em que a Intel estava só fazendo um aumento de frequências para buscar mais performance. E isso teve efeitos negativos. A gente vê como a 11ª geração é uma geração que aquece bastante, consome muito mais que os rivais AMD. Aqui a gente está falando de ganhos de performance com eficiência energética. Então, ambos os sistemas da geração anterior e da nova, operando a 3.3, nós temos até quase 20% de ganho de performance em múltiplos cenários. Então, é um ganho de eficiência
eficiência também. E a parte da performance dos núcleos de eficiência, a gente já tem algumas noções também do que eles vão ser capazes de entregar. Porque apesar de eles serem de baixo consumo, o desempenho deles não é ruim. Então, a comparação que a própria Intel está fazendo é com o Skylake, novamente a 6ª geração, ali são os produtos como, por exemplo, 6700K, 6400, Core i5, são essa geração de produtos, lançado ali em 2015, mais ou menos. De acordo com a Intel, esses núcleos de eficiência, eles vão entregar 40% mais performance que os Skylake, consumindo 40% menos energia. Ou seja, eles têm um conjunto de alta performance e baixo consumo que vai funcionar muito bem para quando você quer economizar energia num notebook, mas ainda assim quer entregar um bom nível de performance. Então, temos isso como uma referência para a gente saber mais ou menos qual é o nível de eficiência que esses núcleos que a gente tem chamado de eficiência, e como eles são da linha Tremont ali, relacionado aos Atom, a gente imagina um núcleo sem muita performance. Pelo menos de acordo com esse comparativo, a gente pode esperar um nível de computacional bem interessante desses caras. Falando agora de algumas tecnologias acessórias ao Alder Lake, nós temos aqui uma geração de transição, porque nós temos o suporte tanto ao DDR4, suportando aí oficialmente até o 3200 e o LP4X 4266, quanto o suporte também ao DDR5. Então nós temos capacidade aí já recebendo suporte ao DDR5 4800 e para os ultrafinos e notebooks o LP5 5200. Então nós vamos ver soluções híbridas. É possível até que apareça aquelas mainboards que tem alguns slots DDR5 e outros DDR4, mas a fabricante da placa de vídeo, da mainboard, vai provavelmente definir se o seu slot vai ser DDR4 ou DDR5, mas ela já está pronta para essa transição, tem suporte às duas coisas. Na parte da conexão, eles também já atualizaram as linhas PCI Express, então nós temos suporte até 16 linhas PCI Express de 5ª geração e temos mais 4 PCIe da geração 4 disponíveis. Então nós temos aí um total de 20, parte em 4, parte em geração 5. E nós temos mais 12 linhas PCI Gen 4 vindo lá, agora nós estamos falando do chipset, né? Nós temos algumas linhas PCI no processador, algumas linhas no chipset, e também um conjunto de 16 linhas PCI Gen 3. E a principal novidade é que a 5ª geração do PCI, ela tem até o dobro de largura de banda, além de ser interessante ver uma virada. Então, o PCI Gen 4 chegou primeiro com a AMD, ela teve essa liderança na indústria, introduzindo aí essa tecnologia. Agora o Alder Lake já está vindo atualizado com a Gen 5. Então a Intel não apenas corre atrás desse atraso que estava sofrendo em relação à AMD, está se antecipando a introdução de tecnologias como o DDR5 e o PCI Gen de 5ª geração. Então o Alder Lake chega antes, então a gente vai ter que esperar até 2022 para conhecer as placas de vídeo Intel Arc, mas o Alder Lake vai ser introduzido no final de 2021. Normalmente a Intel inicia essa introdução dessas tecnologias em seus dispositivos ultrafinos, notebooks, normalmente são esses os primeiros caras que estreiam uma nova microarquitetura. E esse cara também vai trazer a introdução da litografia de 14 nanômetros. Eu disse 14 nanômetros, é força do hábito. 7 nanômetros. Enfim, 7 nanômetros da Intel vai ser introduzido com o Alder Lake, que chega no fim do ano. Então nós vamos ver os primeiros dispositivos, provavelmente notebooks, com este cara. E vamos ver se, enfim, a Intel vai dar um salto respeitável, não só na questão de performance, mas principalmente correr atrás da AMD em eficiência, aquecimento e entregar um produto mais competitivo. E vai ser muito interessante ver a abordagem de uma arquitetura híbrida, que a empresa até hoje a gente não viu ninguém fazer. Nós chegamos a ver alguns produtos específicos da Intel, a gente testou aquele Galaxy Book, que trazia essa questão de ter núcleos de 2 núcleos Core, alguns núcleos Atom de menos performance, mas sinceramente aquele Galaxy Book, ele tinha uma boa autonomia, mas na performance ele ainda estava devendo um pouquinho. Vamos ver se essa nova abordagem do Alder Lake vai tornar essa ideia mais madura e realmente entregar um bom resultado final. Bom galera, esse foi um resumo gigantesco que eu quase me perdi, mas acho que a gente conseguiu passar pelos principais pontos. Intel chega no final desse ano com a 12ª geração de processadores, com uma arquitetura híbrida. Começo do ano que vem, a gente vê a introdução do Intel Arc, suas placas gamers e também um rival para o DLSS e o AMD FSR. E pela primeira vez, já fazia tempo que a gente não saía de um duopólio, nós vamos ter 3 marcas brigando nos nossos gráficos de performance de placa de vídeo na Adrena. Não posso esperar. Galera, para mais conteúdos, para quem quiser se debruçar super a fundo dessas arquiteturas, não esquece de seguir o nosso canal, volte e meia, nós estamos testando alguma coisa. Assim que eu tiver uma chance, vou brincar com esse Intel Xe SS, vai ser bem interessante ver como é que vai ser a abordagem deles. E para mais vídeos sobre conteúdos desse tipo, é só assinar o canal que vocês ficam sabendo quando outra coisa estiver no ar. A gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!